Medeiros. Tudo bem, Dani? Tudo bem, muito honrada, muito feliz. Obrigada pelo convite. Daniela, você é natural de onde? Eu sou, por incrível que pareça, natural de Balneário Camboriú. E, Quando a gente entrega o RG para fazer cadastro, qualquer coisa, as pessoas chamam a gerência, porque não acredita muito que alguém tenha nascido aqui nos anos 80. e qual é que é a data do teu nascimento? 28 de julho de 1980, eu vou fazer 45 anos. Ok. E aí, Daniela, como é que a comunicação entrou na tua vida? Como é que foi o primeiro contato com o rádio? Conta pra gente. Bem, aos 17 anos eu fui morar em São Paulo com a minha irmã e nunca tinha falado ao microfone. Até que surgiu a oportunidade de um trabalho como locutora e ali eu me descobri comunicadora, conheci a comunicação social. Neste mesmo trabalho já fiz locução para o exterior, gravei voz para máquinas de cassino Ó, em espanhol e português. Foi meu primeiro trabalho com a locução. E aí nunca mais parou, né? isso foi em que ano, mais ou menos? 1997, com o meu gerente na época, o Emerson, no Bingo Pamplona, da rua Pamplona, lá em São Paulo. Como é que era gravar, fazer a locução das máquinas? Você tinha um texto muito curto, eu era muito tímida, eu lembro que eu entrei na cabine e eu tinha que falar com muita alegria, e eu era muito tímida. Tinha que falar, bingo! Você ganhou! E eles ficaram impressionados com a força do meu timbre, e aí eu gravei para várias máquinas da Royal, era o nome da máquina de cassino. Deve estar lá até hoje, essa gravação. Eu tinha 17 anos. Você se lembra de algum texto assim, mais de gravação? Eu lembro que eu fui secretária de dentista do Instituto Zétola de Odontologia e ali foi a minha primeira produção textual publicitária. Eu fiz o texto, eu fui no estúdio, eu gravei e esse material foi para TV e para rádios da Matriz em Curitiba e aqui em Balneário também. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas deu tudo certo. E aí, como é que foi? Como é que o rádio chegou na tua vida, a oportunidade? Nessas idas aos estúdios para gravar isso de onde eu era secretária ou atendente, recepcionista de hotel, eu gravava produtos de publicidade deles e onde tinha os estúdios eram em rádios. Inclusive aqui nessa rádio eu vim aqui gravar algumas vezes materiais de clientes que compravam o espaço, mas a voz era minha e eu nem era locutora ainda. E aí? Foi assim. E o primeiro convite para a rádio foi essa bandeira Transamérica, mas em Tijucas, 2007. Foi meu primeiro registro profissional em rádio, já como jornalista daí, né? E aí você fazia reportagens, locução, como é que era? Sim, boletins ao vivo, tanto comercial quanto jornalístico. Aí fiz o curso da professora Simone Rigotti na SR Escola de Rádios, ali me profissionalizei um pouco mais. E me formando em jornalismo, aí nunca mais saí do rádio, tá no meu eu já tenho 2 carteiras profissionais, todas elas preenchidas em rádios. E você fez o curso de jornalismo na Univale? Na Univale, me formei em 2011, sou da última turma que o curso era 4 anos e meio. Certo. Agora ele é um pouco mais dinâmico, né? Na minha época tinha que ralar 4 anos e meio para ser jornalista. Como é que foi a primeira experiência na Transamérica de Tijucas? Eu já tinha prática textual e publicitária de estúdio, mas não como repórter. E o meu primeiro entrevistado, nunca vou esquecer, foi o governador Luiz Henrique da Silveira. Ele teve um evento da bandeira dele na época, o PMDB, e ali foi a minha primeira reportagem. Eu tenho em arquivo isso até hoje. A gente segue o que aprende na academia, né? O que, quando, como, onde, porquê. Tremia ainda na época. E tem uma frase dele nessa reportagem que eu nunca deixo de falar até hoje, que é "por aí tu tiras", que é o exemplo que ele dava, né? E eu sou muito honrada por esse trabalho, claro. E ali me apaixonei pelo jornalismo político, já fiz várias campanhas políticas. O que você pensar em jornalismo, microfone, comunicação, eu já fiz no rádio. E depois de lá, você foi para onde? De lá eu fui para Joinville, onde fui extremamente feliz. Trabalhei na transição de bandeiras da Rádio Floresta Negra para a Mais FM Joinville, com a família Peixer, né? E ali foi um momento muito marcante do rádio, porque foi a iniciação da imagem no estúdio. E eu me recordo, tem vídeos disso também, com o Edson Limas, o locutor na época, um deles.
a gente queria usar perucas, porque a gente não queria ser reconhecido na rua, a gente era do rádio. Sério? Às vezes a gente era reconhecido pedindo pão na padaria, nossa, essa voz eu conheço. E a gente acreditava que o audiovisual iria tirar essa magia, né? Como aconteceu hoje, tudo é audiovisual, né? E aí temos vídeos, eu e o Limas trabalhando de peruca, porque a gente não queria que fosse audiovisual, só a voz, né? O programa era mais na rede, tinha que entrar no site e deixar recadinho, o início da interatividade. Este programa que eu apresentava foi líder de audiência, pela internet, obviamente, né? Como é que era o nome do programa? Mais na rede, que mais FM na rede, na internet, e chegava a bugar o site de tanta participação, mas é por conta do advento da internet no rádio, obviamente. Os créditos são da web, óbvio, né? E aí o pessoal pedia música, mandava mensagem. Essa interatividade de você ler na hora que a pessoa está escrevendo, isso era muito novo, né? E a pessoa escrevia e ficava ouvindo e na hora... Era a interatividade da internet, era o início de tudo. Olha como eu sou velha. Isso está em registro, graças a Deus. E aí, você se lembra dessa época de algum caos? Porque todo mundo que trabalha em rádio tem uma história para contar, né? Nessa época, tamanho sucesso desse programa e também pela força dessa bandeira, né? A Rádio Floresta Negra de Joinville, sim, muito forte. E ela ter trocado de nome, trocado de marca, chegado à internet, ela foi a primeira a ter, né, esse recurso audiovisual dentro do estúdio, eu acho que em Santa Catarina, tá? Clésio Cunha é o nome do técnico na época. A gente recebia presentes extraordinários, torta, brigadeiro. E o que mais me impressionou foi uma adolescente chamada Aline Pereira, eu acho, Aline dos Santos. Ela fez uma carta de metro, enorme, assim, gigante a carta. Quanto tempo ela demorou para escrever aquilo, eu não sei. Tenho registro, tenho fotos de tudo isso. Porque existia fãs naquela época, né? Hoje os influencers têm seguidores, antes os locutores tinham fãs. E eu lembro desse feito, de ganhar uma carta em metro, quem diria isso, né? Que comovente, né? Eu fico emocionada de lembrar. E daí, de Joinville? Joinville, fui para Florianópolis, trabalhar na Jovem Pan. Conheci o DJ Henrique, né? O extraordinário profissional, Henrique Fernandes. Tenho muito orgulho de, em qualquer evento de rádio, ser cumprimentada por ele. Pensa, né? Que honra, né? Eu aqui, do litoral, conhecer pessoas desse renome nacional. E aí, de lá, da Jovem Pan, fui muito feliz lá, aquela rádio incrível, né? Você entra no ar, tendo aquele visual da ilha toda. A Simone Rigotti, que tinha sido minha professora, ela saiu da Rádio Univale, uma rádio universitária, e institucional, nova para o meu conceito, que eu só tinha feito rádio comercial. E aluguel em Floripa, sabe como é, né? Salários de rádio. Eu aceitei a proposta da Univale. Voltei para o litoral, aqui norte, né? E fui locutora da Rádio Univale para substituir a Simone Rigotti. Foi isso que eu pensei mercadologicamente, pensando, nossa, se eu entrar lá onde está essa mulher, conhecida internacionalmente no rádio, vai ser bom para minha carreira. E foi o que eu fiz, fiquei cerca de 4 anos na Rádio Univale. Você substituía a tua professora? Substituí a minha mestre. Foi, né, meu Deus, um grande feito assim para mim também. E ali conheci um novo mercado, que é o da comunicação institucional. Daí eu fiz uma pós-graduação, estando já na universidade formada em jornalismo, e entrei por este conceito da comunicação institucional, que hoje é a minha grande paixão, que é fazer um jornalismo um tanto quanto comercial publicitário, né? E aí, de lá, da Rádio Univale? Da Rádio Univale, abriu uma rede em Pissarras. A primeira rádio de Pissarras, ela era Cultura FM, de um grupo de Pomerode. E aí estreiei, abri essa rádio, junto com o louvável Ulisses, que deve estar nos vendo do céu. Um beijo para você, Ulisses. Ele era o meu coordenador. Ali eu tive a experiência de montar uma rádio, gravar todas as vinhetas, gravar todas as horas, gravar a vinheta, a plástica, né, de uma emissora por completo. Ficou tão bom que eles levaram para a rede toda. E está lá até hoje, em Pomerode, a minha voz. E hoje essa rádio, ela é a Mar Azul, em Itapema, em Pissarras, né? Pissarras e Barra Velha. E aí, depois dessa rádio, eu me tornei mãe. Aí tirei um período sabático.
E ao retornar, retornei para o grupo do Roberto Castanharo, a Mix. Fiz longos anos na Mix, toda aquela influência de rádio em rede, né? De seguir padrões, de não falar muito, de só falar a hora. Conheço muito bem esse mercado também, a Mix me ensinou muito. Da Mix fui para a Rádio Câmara, coordenar o De Balneário Camboriú. uma nova rádio também. Eu saí dos microfones, fiquei só no operacional, com o seu Aderbal Machado. Trabalhar com ele foi uma honra. Imagina, coordenar o seu Aderbal Machado. Eu, Daniela Medeiros. Inacreditável, né? E aí, mas fiquei com saudade do artístico, aí aceitei a proposta do grupo da Transamérica e estou aqui todas as manhãs, das 9 ao meio-dia. Daniela, você trabalhou em várias emissoras com perfis diferentes. Sim. Como é que isso foi te ajudando a construir a tua bagagem profissional no rádio? Os erros são os caminhos do acerto. Acredito isso. O rádio me ensinou isso. Aquele papo de você errar um texto no ar e não voltar para corrigir e pedir desculpa. Esse é um dos macetes do rádio, né? E tantos outros que o acúmulo de erros te faz ter grandes feitos nos acertos. Eu acho que é por isso que eu cheguei tão longe. De tanto não ter medo de errar. Vem, Daniela, vai lá, vou. Todos os lugares do estado, eu trabalhei menos no Oeste. E descobri que sou apaixonada pelo artístico, mas que o jornalismo paga bem, melhor, mas é um pouco mais difícil de ter oportunidade, né? Não dá para explicar porque os práticos têm tanto renome no jornalismo do rádio. Mas, enfim, eu acho que eu sou apaixonada pela comunicação e eu faço artístico, jornalístico, flash, feirão, vendas, missa. O que você quiser que eu fale no microfone, pode me chamar que vai ser feito com muito amor. Eu quero tocar nesse aspecto do profissional flexível, digamos assim, multitarefas. Esse é o perfil do rádio. Você acha que um jovem hoje que quer trabalhar no rádio, que quer trabalhar na televisão, ele teria esse perfil para cumprir multitarefas? O que você diria para esse jovem interessado em atuar nessa área? Muito bem, eu gosto bastante deste questionamento porque os influencers e a internet, o digital, tornou o improviso tudo muito possível. Só que o improviso, ele é perigoso. As chances de você tropeçar num erro e se marcar gravemente por conta do improviso é muito, muito grande se você não se preparar. É difícil você falar para essa nova geração, faz o roteiro, leia antes, dê os créditos. Para eles tudo isso leva muito tempo e o improviso parece mais assertivo. A minha opinião é que ele é perigoso. Eu acho o improviso perigoso. Eu acho que fazer cursos de locução, fazer faculdade, ler muito, ouvir muita rádio, se preparar. Eu acho que eles deveriam se preparar um pouco mais, na nova geração. E falo isso para todos, tá? Hoje o rádio não precisa mais de vozeirão, mas a comunicação precisa de preparo, sim, ao contrário do que muitos pensam. Você disse que pegou ali o comecinho da interação digital. E, de certa forma, o locutor já era um influencer, né, para o ouvinte, né? O fã é um seguidor, na verdade, né? Como é que foi esse caminhar desde aquela época até agora, nessa interação, a tua interação com as redes sociais? Bom, se tratando de mercado de trabalho, eu acho que a gente trabalha mais, oferece mais um quesito, que é a imagem, a maquiagem, o figurino, e isso não necessariamente entrou no cachê. Continua sendo um cachê de locutor, não é? E aí, essa era o nosso receio na época como comunicador. Tá, e aí, o direito de imagem, vai custar quanto? Vai pagar o quê? As emissoras não gostaram muito dessa reação dos profissionais. Foi onde entraram os influencers, que não estavam nem aí em cobrar pela imagem e tal, para eles era só estar. Eu acho que é isso, que é essa valorização que deveria ser levado mais em conta na questão das empresas. Elas exigem que você faça a comunicação verbal
visual, estrutural, mas a valorização continua sendo a mesma, não é? E isso que eu acho um tanto quanto perigoso, né? Aumentaram as tarefas. A internet fez com que a demanda de tarefas tenha aumentado, não necessariamente o cachê, porém a vitrine e a visibilidade aumentaram muito mais também. Então a chance de você vender mais o seu trabalho é maior, mas o cachê continua o mesmo. Agora, durante todo esse tempo no rádio, você deve ter trabalhado com várias pessoas importantes, personagens do rádio, né? Quem que você se lembra assim que gostaria de citar como grandes colegas? Não posso deixar de citar a Ana Paula Peicher, que veio a falecer muito recentemente, que ela que fez essa ousadia de trocar a marca Floresta Negra de anos para uma marca mais casual, mais FM. Ela foi ousada, trouxe o audiovisual para o estúdio e era mulher, né? São raras as mulheres nesse meio. A minha grande mestre, Simone Rigotti, é uma delas. Mas é difícil você citar mulheres, né? Tem de São Paulo, Tina Roma, Rose Oliveira. Mas em Santa Catarina, a Denise Bichling, de Blumenau, gloriosa, maravilhosa. Tanto tempo numa única emissora, isso que eu acho mais admirável nela. Também com um chefe daquele, não tem como largá-lo, né? E outra mulher, gostaria de citar mais mulheres. E a Marcinha Neto, minha grande colega, já atuou nesse grupo aqui também. Sandra Maciel, eu vi a foto de vocês com o Marcos, né? Gostaria de citar mais mulheres. Mas homens, meu Deus, Edson Limas de Joinville, meu grande professor, o Ney Rosa de Joinville, maravilhoso, um beijo para ele. O seu Aderbal Machado no jornalismo, Elias Silveira, o seu Elias Silveira e o seu Aderbal Machado, eles podem fazer 8 horas de rádio sem nenhum roteiro. Acho isso impressionante. Queria citar mais mulheres. Por hora são esses que eu me lembro. Daniela, assim, nesse tempo de atuação, o que mais te marcou? Ou coisas que mais marcaram a tua trajetória profissional até aqui? A saudade de casa, porque não sei se aqui em Balneário Camboriú isso chama atenção para vocês. Florianópolis deve ser assim também. Quem entra numa cidade boa dessa de morar, quem entra no rádio nunca sai. O Grupo Norbal Souza, quem está lá, está há mais de 20 anos. Então, você ter oportunidade aqui em Balneário Camboriú, que é a minha cidade local, foi muito difícil. Eu tive que morar em lugares muito ruins, muito distantes. A saudade de casa foi o que mais me marcou. Foi o preço que eu paguei para me profissionalizar. E nas enchentes, né, de 2008, as minhas inserções em esfera nacional, o quanto de gente que a gente ajudou sendo rádio, porque não tinha energia elétrica, né? A pessoa pedia cesta básica com um barquinho lá em Joinville, a gente ia levar graças ao rádio, o ouvinte trazia para a emissora, a gente levava para o ouvinte. Esses recursos que o rádio disponibiliza para ajudar, sabe? Isso é muito marcante no meu coração. Agora, na tua opinião, como jornalista, radialista, para onde caminha o rádio? Bem, é claro que todo mundo ficou com medo, né, com o advento da internet, de perder o emprego. Eu acho que ele caminha mais uma vez para uma vitória nesse pódio, que já combateu a TV, já mostrou para a internet que é a TV que vai virar rádio, e ao contrário, não ao contrário, né? A inteligência artificial, que estão dizendo que vão criar locutores e que a nossa profissão de comunicador está fadada ao fim devido à inteligência artificial. Eu só estou esperando na primeira fila o retorno do rádio para comprovar que a emoção humana vai superar mais esse medo de perder espaço. O rádio é imortal. Tá aí o apagão da Europa comprovando que é o radinho que está ficando online e deixando as pessoas se comunicarem. Daniela, quando eu estava vindo para cá, eu estava escutando o rádio no carro e eu fiquei imaginando, gente, da onde essa mulher tira tanta energia, tanta alegria? Como é que você se transforma? Você é assim no dia a dia ou você entra no estúdio e se transforma? Como é que é o
Como é que funciona isso para você? Quando eu estou no ar, eu estou com os meus amigos. Então, quando eu estou numa festa, quando eu estou no churrasco, quando eu estou com as minhas filhas, quando eu estou com quem eu amo, eu sou assim. Quem trabalha comigo sabe, né? Quando eu estou com os meus amigos, eu estou assim. Os ouvintes são meus amigos. Os ouvintes são minha família. Me fala um pouquinho dessa relação com ouvintes. Você chegou a criar vínculos de amizade com alguns? Ou como é que é isso? Ou não? Existem ouvintes que eu não conheço pessoalmente, mas que nesses 25 anos de trajetórias, aonde eu vou, eles me ouvem, eu não sei como eles me acham. E aí pergunta de filho, cachorro, nome de carro, já pagou IPVA, são íntimos, mas não nos conhecemos. E, às vezes eu entro no ar ou com cólica ou dormi mal, eles sabem, assim, hoje você não está naquele astral. Eu fico emocionada. Volto a falar, os ouvintes são minha família. A emoção que os ouvintes me despertam. Eu passei Natal com eles, Réveillon com eles. Nessa estada longe de casa, eu acabei me distanciando do meu lar e criando essa família para mim. São amigos imaginários? Não! Eles estão ali, eles pedem música, eles compartilham momentos da vida. E tem ouvinte que botou o nome de filha de Daniela. Sério? Sério. Eu fico muito feliz, muito grata. Obrigada, Jesus. Você consegue transmitir essa emoção que você, né, vive diariamente? É uma coisa gratificante para você? É muito gratificante, porque eu não sei se você, como jornalista, já atuou no rádio, né? Este é o nosso salário, a emoção. Agora, o que é o rádio para você, Daniela? O rádio é minha vida. O rádio sou eu. Eu sou o rádio. É isso. Eu gravei essa vinheta esses dias para uma emissora lá de São Paulo, o Áudio Estúdio, do Hermes Negrão. Fiz esse trabalho para ele. E a vinheta era Eu Sou o Rádio. E ali, quando eu gravei esse trabalho, era o meu coração falando. Eu sou o rádio. Que legal. E agora você é personagem do rádio de Santa Catarina, do Memorial Acaerte, um grande acervo digital que vai reunir grandes personagens como você no acervo. Eu fico muito emocionada, feliz e grata. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você pelo seu tempo.